Concretizando com o título foi perfeito. Se não tivesse ganho, ia existir um questionamento. Mas eu acho que a programação era essa mesmo. E mostra mais um ponto, né, André? Se o Flamengo joga com o time titular desde o início... Porque até na semi, contra o Volta Redonda, o Flamengo pôde jogar pôde poupar os seus principais jogadores para a Libertadores. A diferença é gritante. A diferença técnica hoje do Flamengo para a maioria das equipes do Brasil é gritante. Do Brasil, você acha? Do Brasil. É gritante tecnicamente. E a gente está falando de um Bruno Henrique que não está na sua melhor fase, de um Everton Ribeiro que não está na sua melhor fase, porque aquele auge de 19, todo mundo estava jogando muito. E o Flamengo consegue atropelar os seus adversários, mesmo tendo alguns jogadores que não estão nos seus melhores momentos. Fala, Mansur. Não, só uma questão. O Flamengo estreia no estadual com o time titular na 7ª rodada, no jogo contra o Bangu. Fase inicial tem 11 rodadas, mas esses jogadores só jogam 3 partidas, porque começa a haver outros compromissos de Libertadores, enfim. Não jogam a semifinal, o time titular não joga a semifinal, e volta a equipe principal para os 2 jogos finais com o Fluminense. É muito emblemático da qualidade, da alta qualidade desse elenco que o Flamengo montou, que a imposição que o Flamengo teve no primeiro tempo, no primeiro jogo, no primeiro tempo desse jogo de hoje, é sobre o 5º colocado do último Campeonato Brasileiro. E que, obviamente, tem um trabalho reiniciando com o Roger, um novo trabalho, com algumas adaptações a fazer, com defeitos, questões de equilibrar elenco, que a gente falou há pouco, mas o 5º colocado do último Campeonato Brasileiro e que incorporou o seu elenco com algumas opções de banco que não havia na temporada passada. De todo modo, embora seja um Campeonato Carioca, a gente vai precisar ver ao longo da temporada, na sequência de jogos de alta exigência, se o Flamengo vai continuar dando essa resposta de rotação tão alta o tempo todo, mas é sim emblemática a forma como o Flamengo se impôs. Acho que dá para dizer que foi um campeonato de nível técnico, não pelo Flamengo, cara, me refiro ao campeonato, de uma exigência mais baixa, tanto que Vasco e Botafogo jogaram hoje a final da Taça Rio, que reunia times do 5º ao 8º, então Vasco e Botafogo hoje são times de meio da tabela no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Só tinha 2 times de Série A no campeonato. Exato, os reservas foram suficientes para passar com muita tranquilidade pelo Volta Redonda, não deu nem graça contra o Volta Redonda. E aí o campeonato chegou na sua final com o Fla-Flu. E o jogo de hoje foi assim, podemos rodar os melhores momentos. O Flamengo se impôs, inclusive não temos ainda os melhores momentos, mas quando chegou o jogo final, o Flamengo se impôs com muita autoridade, abrindo 2-0 logo no primeiro tempo. Quando eu falei que é muito superior a muitas equipes do Brasil, é porque ele já se encontra em diversos aspectos num ponto máximo. Por exemplo, os atletas têm uma confiança enorme. Eles não precisam adquirir confiança, todos eles já têm. Personalidade, todos eles já têm. Estão com moral, todos eles estão. São campeões, são vitoriosos. Então, juntou muitos critérios e aí eles estão lá em cima, na crista da onda, voando. Agora, tem elencos que podem competir. O Atlético Mineiro, que tem um elenco muito forte, o próprio Palmeiras. O São Paulo, que se encontrou com o Crespo, está jogando um bom futebol. São equipes que têm potencial para competir, mas em alguns aspectos eles não estão completos, como o Flamengo, por exemplo. Você vê o Flamengo muito acima do Atlético, do Palmeiras, do Inter? É porque eu acho que o coletivo já está bem aflorado, assim, e esses aspectos estão muito próximos, né, da perfeição. Personalidade para jogar, não ter medo, coragem, moral, título, confiança. O Atlético não. O Atlético é um time que tem muito talento, mas que os jogadores ainda precisam adquirir a melhor forma física, como o Hulk, confiança, personalidade para jogar. Hoje a gente viu um Atlético com muita dificuldade também. O Palmeiras é um time que tem um potencial, mas a gente vê ele utilizando muito bem uma fase do jogo somente, que é a transição. Quando ele tem jogado dentro do campo do adversário, tem dificuldade. O São Paulo é um time que tecnicamente está se ajustando, tem uma ideia de jogo legal, mas muitos jogadores ainda precisam de confiança. Eu acho que o estágio do Flamengo está à frente por causa disso, além da qualidade e os outros critérios que vêm juntos. Você também vê o Flamengo tão acima, Mansur, de times como Atlético campeão mineiro hoje, com 0-0 em cima do América, Palmeiras, Internacional? Eu acho que se a gente comparar o auge de atuação, vamos de novo voltar a 2019,
eu espero um Campeonato Brasileiro bem mais difícil para o Flamengo. O passado já foi muito difícil, mas tem toda a circunstância absolutamente atípica da temporada que foi interrompida, da volta. O Flamengo teve um trabalho de treinador que acabou sendo interrompido rapidamente, entra o Rogério no meio, enfim. Esse ano a gente tem um crescimento de investimento ainda maior do Atlético, tem o São Paulo ampliando as suas opções de elenco, o Palmeiras, naturalmente, com o Abel, vai desenvolver um pouco mais de repertório e já vem fazendo isso, na minha opinião. Eu acho que é um campeonato mais difícil com o Flamengo, que tem, como disse o Pedrinho, e eu concordo inteiramente, alguns jogadores que não estão no auge do seu rendimento técnico, como estiveram em outros momentos. Ainda vejo o Flamengo à frente, porque essa base de time vai para a terceira temporada. Isso faz diferença, com títulos nas costas, porque dá uma personalidade, uma respeitabilidade, uma imposição de respeito em relação aos adversários, tudo isso conta. Então é um estágio de trabalho mais adiantado. Mas eu acho que esse campeonato tende a exigir do Flamengo um desempenho ainda melhor do que ele teve no Campeonato Carioca, sem dúvida alguma. Vai exigir muito mais para ele conseguir. Acho que ele vai competir pelas primeiras posições, mas vai ser bem mais difícil. Eu acho que tem o Flamengo da expectativa, que é aquele Flamengo que a gente sonha ver jogar como em 2019. Esse Flamengo da expectativa, ele está muito acima de todos os outros. O Flamengo da prática não está tão assim, Pedrinho. É um time que sofreu contra o União La Calera no Chile. É um time que leva gol bobo da LDU em casa. É um time que não mata um jogo contra o Fluminense na semana passada. Você não acha que tem o Flamengo da expectativa e o Flamengo da prática também? Eu acho que tem alguns ajustes que o próprio Rogério deve perceber esses ajustes que tem que ser feito, e a gente até citou alguns deles, que é quando perde a bola, que é o perde-pressiona, que é muito forte do Flamengo. E por que ele tem que fazer isso? Porque ele leva muitos jogadores à frente, por isso também que ele cria muitas oportunidades. Como ele leva muitos jogadores à frente, se ele não pressionar e não recuperar ali, ele está exposto. Mas você vê algum time que jogue dessa forma, que você falou que o Flamengo às vezes não vem jogando? Por exemplo, o Atlético pegou o América, que é um time muito mais organizado que o Atlético hoje, mas individualmente o Atlético é muito melhor, é um início de trabalho do Cuca, mas ele não assusta. Ainda não assusta. Sim. E era para assustar. Se você olhar o elenco do Atlético, não estou falando para assustar agora com o Cuca, porque é um como trabalho... volume de jogo, como espetáculo, não tem ninguém ainda que entregue. Exatamente. É que às vezes esse time do Flamengo, a gente sabe que ele sempre vai marcar 1, 2 gols por jogo. Mas tem lá atrás também, né? Como esse time tem entregado alguns gols bobos. Eu acho. Os titulares... Pode falar, Márcio. Não, perdão. Os titulares fizeram 15 jogos até agora, só em 2 o time não sofreu gol. Eu acho que são alguns ajustes que o Rogério tem que fazer. Eu só acho que, assim como o Márcio falou lá no início, a gente cobra demais, às vezes, de algumas equipes. E o Flamengo, eu acho que ele é cobrado demais, até pelos seus próprios torcedores. Assim, eu vejo o Flamengo com alguns erros, mas vejo as outras equipes errando muito mais, deixando muito mais a desejar, né? Então, assim, está dentro de um equilíbrio. O Rogério precisa, na minha concepção, diminuir, obviamente, os erros nas bolas aéreas, e isso tem, para mim, muito claro o que é a pressão na bola e a recuperação da bola. Quando o Flamengo não recupera a bola imediatamente, ele já tem 6 jogadores que ficam para trás, que são 6 jogadores que não têm característica de marcação. É isso. E se não recuperar, vai estourar lá atrás, seja ele quem for, seja o Arão, o Bruno Viana, o Rodrigo Caio, o Gustavo, qualquer um vai estourar. Se tiver exposto, vai estourar. Agora, você citava as muitas imprevisibilidades que temos no nosso campeonato. Temos ainda mais nesse ano, porque tem a pandemia. Sim. E tem o fator seleção e seleção olímpica esse ano. Não, vai saber o dano que isso aí pode causar ao Flamengo para a temporada. Não, a questão que eu falei, que a gente citava que era o campeonato, e muitos ainda citam que é o campeonato mais equilibrado do mundo, eu acho que isso vem muito da década de 90, porque realmente era. Você tinha um time do Palmeiras que era a seleção brasileira. Aí você tinha o time do Vasco que, brincadeira. Aí o time do Flamengo, Júnior Maestro. Todos os times realmente eram muito bons. Depois a gente continuou com essas frases, mas eu acho que é muito mais pela questão que eu falei, de campo, de logística, isso equilibrava de uma forma negativa. E hoje pode ter o equilíbrio, né, do campeonato justamente por isso, pela questão da pandemia, né, obviamente, pela questão da seleção, que pode tirar muitos jogadores e enfraquecer essas equipes mais fortes e nivelar o campeonato, dando a possibilidade das equipes que são inferiores tecnicamente se igualarem às equipes mais fortes. Todo mundo vai sofrer com as convocações esse ano, mas o Flamengo vai sofrer mais. Ele vai jogar boa parte da temporada sem o Isla, sem o Rodrigo Caio,
sem o Gabriel, Arrascaeta. sem o Gerson, sem o Arrascaeta e sem o Gabigol. Tá bom pra você, Mansur? Para mim, não tem problema. O Rogério aqui não deve estar bom. Não sou eu que tenho que escalar às vezes é convocado, né? Ó, nesse meio da semana, o Flamengo vai jogar contra o Vélez pela liderança do grupo. O empate mantém o Flamengo na liderança e vai jogar levinho, com moral alto. Eu estou muito curioso para saber como esse Fluminense, derrotado quarta-feira para o Júnior de Barranquilla, derrotado hoje para o Flamengo, como esse time vai encarar um River Plate com moral lá em cima depois do que eles fizeram contra o Santa Fé, Pedrinho. É difícil, André, mas eu acho que é um jogo mais propício para o Fluminense ter um comportamento melhor. Eu acho que o Fluminense vai ter um comportamento melhor porque é a obrigação, teoricamente, de uma classificação, porque ele construiu essa expectativa durante a Libertadores, porque antes da Libertadores a gente não colocava essa expectativa no Fluminense, eu não coloquei. Né? A gente, quando viu a chave do Fluminense, a gente imaginava o Fluminense passando muita dificuldade e ele conseguiu dentro da competição. Também não vi ele fazer jogos fantásticos, como muitos falaram. Eu vi ele passando, lutando, conseguindo, construindo. E agora é o jogo que ele deixou passar uma grande oportunidade, né, de estar classificado. E vai pegar um River que vem de um jogo histórico. Mas também a história é diferente. Aquele jogo que a gente viu do River, pode ter certeza que a adrenalina vai ser menor, André. Porque ali tinha toda uma questão de honra, pela Conmebol não ceder ao pedido, né? E aí os jogadores se transformaram dentro de campo, porque existe aquela coisa do algo a mais, é a adrenalina que você já deve sentir em algum momento da tua vida, e você consegue tirar fisicamente algo que você não sabia que você tinha, para proteger o Enzo no gol. Por isso que teve poucas oportunidades. Porque os jogadores estavam assim, cara, aquele cara ali não pode ter chute para o gol. Então, eu acho que teve algo a mais. Eu acho que essa descarga de energia, ela foi embora. Né? E aí entra um jogo muito mais técnico, com o retorno de alguns jogadores. Não sei se vai ter essa pegada que teve no jogo anterior. A situação do grupo não é fácil para o Fluminense. O River Plate tem 9 pontos, o Fluminense tem 8, o Júnior de Barranquilla tem 6, Santa Fé tem 2. Só que o Júnior pega um time morto, né? Morto na classificação, Sim. né? Esse jogo vai ser no Equador, Barranquilla e Santa Fé, e River Plate e Fluminense se enfrentam no Monumental.